Olá pessoal, tudo bem? Ivair aqui com vocês para a nossa videoaula e agora é o Reading Time. No exercício 1 ele fala assim, discuta essas questões e na letra A já fala, o que são Jogos Olímpicos? O que você sabe sobre eles? Então vocês irão colocar aqui bem sucinto mesmo, bem curtinho, o que são Jogos Olímpicos e o que você sabe sobre eles. Na B, quais esportes fazem parte dos Jogos Olímpicos? Não precisa colocar todos não, que tem muito hoje em dia. Então coloca aí 5 esportes que você sabe que existem nos Jogos Olímpicos. Aqui a gente pode ver 2 selos sobre os Jogos Olímpicos, tá? E aqui no exercício 2 tem um pouquinho da história, né? Leia o texto sobre os Jogos Olímpicos e responda as questões que vêm abaixo dele. Então, História dos Jogos Olímpicos é o título. Os Jogos Olímpicos são uma competição internacional onde milhares de atletas de mais de 200 nações competem em dezenas de esportes. O primeiro Jogos Olímpicos teve lugar lá na Grécia Antiga. Por mais de milhares de anos, as cidades gregas enviavam seus melhores atletas masculinos para Olímpia, onde a cada 4 anos eles competiam em honra ao deus grego Zeus. Então, durante esses jogos, as cidades de competição também paravam, tá, em atenção com um ou outro, de acordo com o Comitê Olímpico Internacional. Isso é os Jogos Antigos. Depois, os Jogos Modernos, que é o que nós temos hoje, foi fundado por um aristocrata francês, historiador também chamado Pierre de Coubertin, que promoveu o esporte internacional. E o primeiro Jogos Olímpicos moderno foi em Atenas, na Grécia, em 1896, tá? Se vocês viram, por causa da pandemia, na hora de acender lá a chama olímpica para os jogos que aconteceriam agora lá em Tóquio, no Japão, não vai acontecer porque por causa desse problema todo aí em relação à saúde, tá? E na hora de acender lá a chama olímpica também não teve muita gente, como sempre tem, para fazer esse ritual aí, tá? Essas são informações básicas. Na A, onde aconteceu os Jogos Olímpicos antigos? B, quem criou os Jogos Olímpicos modernos? E C, quando aconteceu os primeiros Jogos Olímpicos modernos? Então, bem curtinha a resposta também, de acordo com o texto. Aqui no 3 fala assim, fale com sua família sobre essas questões e tome nota. Nem precisa tomar nota sobre muita coisa aqui, mas é legal que vocês anotem algumas informações. Quais Jogos Olímpicos você se lembra? Então vai perguntar lá para o pai, pai, qual jogo olímpico você se lembra? Pode ser que muitos falem aqui do Rio de Janeiro, tá? Onde e quando ele aconteceu? Fechou. Então você vai colocar qual os Jogos Olímpicos que lembra, onde e quando aconteceram. Na B, você se lembra de algum campeão? Qual? Ou quais? Tá? Então, bem sucinto aqui. Aqui está falando assim que lá em 1912, os Jogos Olímpicos que aconteceu na Suécia, foi o primeiro Jogos em que os 5 continentes participaram desses Jogos Olímpicos, tá? A África, as Américas, a Ásia, a Austrália e a Europa. E de acordo com isso, criou-se os anéis olímpicos e cada cor aqui representa, um continente. E aí fala aqui, azul, preto, vermelho, amarelo e verde, tá? Mostrando aí então um pouquinho. E é claro, ao fundo de tudo isso tem que ser branco, tá? Por isso que sempre que a gente vai ver a informação dos anéis, o fundo tem que ser branco. E aqui é claro, não tem informação nenhuma de fundo porque é ao natural. Agora nós chegamos numa parte bem complicada aqui, que é o passado simples. O passado simples, quando a gente usa o verbo regular, ele é bem tranquilo. Eu vou acrescentar o ed
no final dele tem uma regrinha que vocês podem ver aqui embaixo. Mas essa coluna aqui de verbos irregulares, eles mudam completamente. E não tem regra, a gente precisa entender o verbo e decorar uma lista. Então vamos começar com o verbo regular. Se é achieve, aí vai ficar achieved, com o D no finalzinho, porque ele já termina em E. Então eu acrescento o ED, nesse caso eu vou colocar só o D. O sketch, ele vai ser feito com o ED no final, sketched, tá? O stop, ele vai ser assim, ó, com 2 P's. Por quê? Porque o stop, ele é uma sílaba tônica, ele é terminado em consoante, vogal, consoante, famoso sanduíche de vogal. E aí eu tenho que dobrar a última consoante. Então stop, stopped, tá? Com 2 P's aqui por causa dessa sílaba tônica. Então todos os verbos que têm a última sílaba tônica e que terminam em vogal, consoante, vogal, eu vou dobrar a última consoante. Agora vamos aqui onde vai dar mais trabalho para a gente nesse bimestre, que são os verbos irregulares. Vocês já sabem que o verbo be no presente ele é flexionado em am, is e are. Aqui, para nós, no irregular, ele vai ser was barra were, tá? Essa é a forma dele no irregular. I was, he, she, it was. Depois, you were, you were e they were, tá? O come, ele vai ficar came no passado, porque ele é regular. O send vai ficar sent, tá? Também ele é irregular, ó. Veja, ele muda um pouco. O hold, ele vai ficar held. E o take, ele vai para took, tá bom? Essas são as formas aqui dos verbos irregulares. Veja, aqui eu só ponho o ed porque é irregular, ficou muito simples de fazer. Já aqui não, ele muda completamente, tá bom? É assim mesmo que funciona. E para verbos regulares, se você entrar na internet e colocar assim, lista de verbos irregulares do inglês, vai mostrar lá para você uma lista bem bacana e alguns ainda com significado para você saber o que significa cada verbo ali, tá? Então, seguindo, anotem aí, tá? O que eu acabei de colocar. O que é regular ou similar sobre os verbos no primeiro grupo, tá? Então, o que é regular ou similar aqui no primeiro grupo? O que acontece aqui nesse primeiro grupo que é regular ou similar para os verbos? Então, vocês irão colocar aqui o que acontece com todos eles. Na 3, existe similaridade sobre os verbos do segundo grupo, essa segunda coluna aqui? Existe alguma coisa que é similar aqui? Tá? Aí vocês vão colocar se sim ou não. Na 4, existem diferenças da forma do passado para o singular ou plural, para os sujeitos, né? No singular ou plural. Existe alguma diferença? E aí vocês irão anotar aqui. Então vamos lá a regrinha dos verbos regulares. Se o verbo termina em E, eu só coloco o D, adiciona-se o D. Exemplo, like já termina em E aqui, ó. Eu vou colocar o quê? O D no final, fica liked. A sílaba mais forte com uma consoante, vogal, e depois mais uma consoante, eu dobro a última consoante e adiciono-se o ED. Exemplo lá de cima que eu falei do stop, que está aqui, ó, já tem ele aqui, ó, stop. E aí ficou stopped, tá bom? Eu dobro, então, a última consoante. Olha, uma consoante seguida por Y, eu tiro o Y e coloco o IED. Exemplo, try, fica tried. O cry, que é CRY, vai ficar cried, tá bom? Então é assim mesmo. Terminou em Y e antes dele vem uma consoante, eu tenho que tirar o Y. Agora olha de baixo, uma vogal seguida por Y. Eu só acrescento o ED, eu não tiro nada. Então o enjoy, tá vendo? Ó, Y e antes do Y é a vogal. Eu não mudo nada, eu só coloco o ED no final. Aí fica enjoyed.
Nesse caso aqui tem o play, que fica played, tá bom? Aqui no de cima tem o study, que fica studied, tá? Então é assim que funciona. Só que isso também, além de estar no passado, esses verbos regulares, ele tem o final do som com T, ele tem o final do som com D ou com o final de ID. Quando é o som de T? Quando a consoante ela é nasalizada, ela não vibra as cordas vocais. Por exemplo, shop. Se você fala shop, não vibra nada aqui, ó. Você pode pôr o dedo aqui na garganta, você não vai ver ela vibrando. Shop. Agora, quando você coloca aqui, ó, move, dá aquela vibração. Então, aqui no shop vai ficar shopped, shopped, com som de T. Aqui no move, como vibra, vai ficar moved, moved. E aí já um som de D no finalzinho, tá? E quando tem o som de T ou D? Ó, decide, ele termina com DE, mas você vai falar decided. Ó, hate, com T e E no final. Então, hated, com som de I e D no final. Então, esses são os sons, ó. Shop it, like it, wash it, match it, miss it, mix it, tá? Tudo com som de T no final. Olha com som de D. Move it, travel it, plan it, pause it, enter it, challenge it, tá? Tudo com som de D. E aqui eu acabei de falar para vocês. E embaixo vem falando, ó, o som que não causa vibrações nas cordas vocais e o som que causa vibração nas cordas vocais. Exercício 1 aqui do Your Turn, eu vou colocar para vocês agora, porque é o áudio, né? Então o áudio sempre colocando aqui para vocês, para ficar bem tranquilão o exercício, tá? Vocês vão ouvir o áudio e ele vai estar falando assim, ó. Para colocar essas palavras, quando você percebe que o som final tem o T, quando você percebe que o som final tem o D, ou então quando o som final tem o IED. E aí vocês irão ouvir, ó, primeiro vai falar assim, ó, t, e aí vai falar os verbos que vem aqui. Depois vai falar t, e vai colocar os verbos com D. Depois vai falar id, it. E aí vai colocar aqui. Vamos lá? Looked. Deixa eu voltar. Watched. Unit 5, Track 11. Stopped. Looked. Watched. Kissed. Danced. Fixed. Agora é aqui, ó. Achieved. Called. Learned. Ordered. Managed. Used. Id. Is, aqui, ó. Needed. Wanted. Então esse foi o áudio de acordo com... Vocês podem ouvir mais de uma vez para completar aí, tudo bem? Agora o 2, complete a sentença sobre os Jogos Olímpicos com os verbos que estão entre parênteses, mas lá no passado. Então tem que estar no passado, não adianta querer fazer diferente. Olha, como que fica o verbo stay no passado? Lembra? Terminou em vogal seguida por y, eu mantenho o y e coloco o ed porque é um verbo regular o stay. Agora o come é irregular, então vocês vão ter que ver uma listinha na internet para conseguir fazer isso aqui. Então vocês têm o verbo stay, come, date, run, compete, be, watch e o carry. Todos esses verbos vocês irão colocar no passado aqui no exercício. Por exemplo, no primeiro, já vou fazendo aqui para vocês, então. In the Asian World Sport Festival, stayed in the same place so buildings could be
reused, tá? Então, no mundo antigo, os festivais de esportes ficavam no mesmo lugar, assim as construções poderiam ser reutilizadas. É assim que é para fazer, tá bom? A mesma coisa para os demais, só que aí tem que ter atenção quando o verbo ele é irregular, que aí precisa um pouquinho mais de requinte, um pouquinho mais de análise, tá bom? O exercício 3, ele pede aqui para você marcar assim, no 3. Quais exercícios aqui da atividade 2 vocês acabaram de fazer são verbos regulares e quais são irregulares? Então, verbos regulares, vocês vão marcar quais são. Verbos irregulares, vocês vão marcar quais são. Coloca lá a forma dele na forma base, que está entre parênteses, e depois a forma com o ed, já que é um verbo regular. Aqui no verbo irregular, coloca a forma base que está aqui entre parênteses e como que ele fica no passado sendo a forma irregular. Exercício 4, vocês também vão completar os espaços em brancos aqui com os verbos que estão aqui, ó. Take, levar, pegar. Share, compartilhar. Begin, começar. Present, apresentar. Come, vir. Win, vencer. E speak, falar. E aí vocês irão preencher aqui, ó, no passado também. Então, the Greeks that to the sanctuary of Zeus at Olympia, the same religions belief and the same language. Então aqui vocês irão preencher. Não vou fazer aqui porque só nessa tem 3 lacunas. Já vou usar 3 verbos aqui para preencher para vocês. Então aí eu vou deixar com vocês, tá? Aqui no Connection fala assim, ó. Rotula cada imagem que você vê de acordo com os nomes que tem aqui em cima. Então, bounce, quicar, hit, bater, jump, pular, kick, chutar, serve, é servir ou fazer o serviço, run, correr, e o through, arremessar. Então, de acordo com as imagens, anotem aqui as informações. E no 2, vocês vão associar essas ações aqui com o esporte. Por exemplo, voleibol. No voleibol, a pessoa ela quica a bola. Não vale antes de sacar, porque aí não é o próprio jogo. Mas no voleibol, costuma quicar a bola? Não, mas a pessoa pode pular, a pessoa pode servir, a pessoa pode correr, tá? Então, nessas informações vocês vão colocar. Pode repetir a palavra para os esportes? Sim, claro. Todos os esportes aqui, ó, o run vai estar. Por quê? Porque é correr. Você corre no voleibol, você corre no basquete, você corre no futebol e você corre no beisebol.